Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco nessa noite. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, diz assim a palavra do Senhor: Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele prefere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E essa mensagem que eu preparei para os irmãos nessa noite é uma mensagem na forma de estudo que eu vou trazer aqui para os irmãos nessa noite. É a questão da guerra entre o bem e o mal que existe nas Escrituras, e que é importante nós compreendermos e aprendermos, porque assim nós vamos entendendo um pouco mais porque existem os que são de Deus e os que não são de Deus. E os que não são de Deus, por que nos perseguem, porque não são a favor de nós, a igreja do Senhor. Enfim, no livro de Gênesis, lá no capítulo Gênesis 3, nós vemos ali diante de Deus o cenário: a mulher, a serpente, Adão e toda a situação da queda. E nessa situação, Deus responde para a mulher e responde para a serpente ali uma frase que define todo o curso da história da humanidade e todo o curso também da história da igreja. E há detalhes nesse texto que eu vou trazer aqui para os irmãos, e nós vamos com diligência procurar em outros textos da Bíblia e acharmos as colocações que definem bem coisas que nós precisamos entender. Veja bem a resposta que Deus deu para a serpente: que é isto que fizeste? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então, imediatamente o Senhor vira para a serpente e diz para ela: visto que isso fizestes, maldita é entre todos os animais domésticos, e o que és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o seu ventre e comerás o pó todos os dias da sua vida. E aqui, antes de continuar, eu gostaria de convidar os irmãos para nós irmos lá no livro Apocalipse, no capítulo 20. A palavra de Deus, no versículo 1 e 2, diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos e o lançou no abismo, e fechou-o e pôs sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso era necessário que ele fosse solto por um tempo. Então veja bem, lá no primeiro livro da Bíblia, a palavra de Deus apresenta Eva e apresenta a serpente. Parafraseando isto, lá no último livro da Bíblia, nós temos a definição de quem é essa serpente. Fica claro que essa serpente, a antiga serpente, dito lá no livro de Apocalipse, não é um animal comum da natureza. Quem é a antiga serpente? A Bíblia responde: a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Então, nós vemos que quem enganou a Eva não se trata de um ser comum da natureza. E Deus vai repreender esta serpente, que Deus não revelou para Moisés, enquanto ele divinamente estava sendo inspirado a escrever o Pentateuco, a Torá. Deus não conta para Moisés, para Abraão, para vários homens que tiveram acesso ao livro de Gênesis e os outros livros da Bíblia, quem era essa serpente. Ele só tinha uma ideia que era um ser
de peçonha, de veneno que engana. Então, esclarecido pelas Escrituras, nós voltamos ao texto para nós entendermos isso. Deus, imagina Deus se dirigindo a Satanás e tratando ele como um animal doméstico, como aquilo que está sobre os cuidados e autoridade de Deus. Você, para mim, é como um animal doméstico. Aquele que se achava autoridade de estar à altura de Deus, para Deus é apenas um animal doméstico, e que a partir dali por diante, ele, sem autoridade alguma, ele seria aquele que ia comer pó todos os dias da sua vida. Aquilo que sobra dos homens, a morte, o pó da terra, é o que ele iria procurar comer todos os dias. E lhe foi decretado isso, que ele é maldito entre os animais domésticos e entre os animais selváticos. Então Satanás deixa de ser apenas um ser comum e passa a ser tratado como maldito entre os animais, daqueles animais que a gente olha e tem desprezo. Assim ele é visto por Deus, e ele ainda ouve da parte de Deus: porém inimizade entre ti, quem? Satanás, e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Nós sabemos pela língua portuguesa ou qualquer outra língua que normalmente quando a gente se refere a dois termos, na próxima frase imediatamente aquele que diz já vai se referir ao primeiro termo de trás para frente. O que significa o que eu vou explicar para vocês? E este te ferirá a cabeça. Quem é este? O descendente. E tu lhe ferirás o calcanhar. Quem que esse lhe ferirás? Já está se referindo à descendência. Então preste bem atenção o que está acontecendo aqui. Deus trata como filho de Deus aqueles que são descendentes do descendente. Então Eva, dali por diante, geraria filhos que seriam escolhidos de Deus, tratados como filhos de Deus, entendidos como descendentes de Deus. E haveria também aqueles que seriam uma geração dos enganados, o pó da terra comido por Satanás, devorados por Satanás, sendo tratados como descendência de Satanás, da serpente. Então, olha a profundidade do que Deus acaba de decretar aqui. Então haveria os descendentes de Deus e os descendentes dos homens, que seriam tidos por filhos do diabo. Nós temos isso no texto. E essa linguagem nós vamos ver ela em outros textos da Bíblia, explicitamente o que eu estou falando. Então, do alto céus, Deus olha e vê aqueles que são os filhos de Deus, os que buscam a obediência, tratados como filhos de Deus. Mas Deus também trata, como nós lemos lá em João 8,44, os mentirosos como filhos do diabo. E a mentira lá não é só o fato de falar o que não foi falado no respeito de alguém, esse tipo de mentira, não. Lá fala do pecado em si, como a questão da mentira, porque Deus é a verdade, Deus é a salvação, e há a mentira, que é as falsas religiões sendo pregadas por Satanás. Então em Cristo nós temos a verdade, e no Satanás, a antiga serpente que é o diabo, o engano das religiões e das falsas filosofias e ensinos religiosos. E lá no capítulo 8 de João, enquanto Jesus está ministrando a respeito dele vir do Pai, dele fazer os milagres e as coisas de Deus, haviam ali filhos do diabo combatendo com Jesus, criticando a mensagem de Jesus, falando que Jesus é do diabo,
debochando de Jesus quando ele falava que conheceu Abraão, que Abraão ficou feliz. No capítulo 8 a Bíblia fala que Abraão ficou feliz de ver o dia de Cristo, porque Deus revelou também a Abraão. Homens de Deus ouviram de Deus sobre o dia do Senhor, como Daniel, como Enoque, como Elias. Eles viram sobre o dia do Senhor. Nós vemos o homem de Deus na Bíblia também gritar: o meu Redentor vive. Então, de alguma forma, Deus foi revelando a eles sobre aquele que viria. E aqui nesse texto de Gênesis, no capítulo 3, Deus declara: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Então, a descendência do diabo iria enfrentar a descendência de Deus, e ali já haveria a inimizade entre nós e o mundo, essa dualidade entre o bem e o mal. E o texto diz que este lhe ferirá a cabeça. Jesus feriria Satanás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Por isso que a palavra de Deus deixa claro que o diabo e toda a sua corja feriria a Jesus, e Jesus, por ferida, é que nos traria a salvação. Então assim eu já trago uma abertura desta mensagem, e nós vamos começar a analisar aqui o texto e andar na concorrência de Deus contra o mal, contra o pecado, por através dos seus filhos. Eu quero convidar os irmãos para abrirem lá na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 8. 1 João, capítulo 3, versículo 8. A palavra de Deus é muito clara. Vamos ler o versículo 7. Aqui João está aconselhando a nós lutarmos contra o pecado, porque aqueles que lutam contra o pecado é que são identificados como filhos de Deus. E aqueles que não lutam contra o pecado são identificados como filhos do diabo. Veja bem, eu não estou dizendo que o fato de você pecar faz de você filho do diabo. Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto vai falar do contexto daqueles que não lutam contra o pecado, que têm prazer no pecado e entendem-se livres nisto. Mas veja bem o que diz a palavra de Deus em 1 João capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aí vem o versículo 8, que eu quis ler para os irmãos. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, e para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Como é claro, juntamente ligado ao texto de Gênesis capítulo 3, onde a palavra de Deus diz que o descendente lhe ferirá a cabeça, e a tua descendência, a descendência do pecado, lhe feriria o calcanhar. Aqui a palavra de Deus está dizendo sobre o pisar na cabeça de Satanás, que Jesus seria aquele que veio para manifestar, Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quem destrói as obras do diabo? Pastor Laurindo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quem destrói as obras do diabo é a minha força de resistir ao pecado? Não. Quem destrói as obras do diabo é Jesus Cristo. Em toda vez que o diabo começa a arrumar laços à nossa volta, começa a nos levar na direção da destruição, você, filho de Deus, firme em Cristo Jesus, a palavra de Deus, Jesus Cristo já está vindo por detrás de você, para estar diante de você, para desfazer as obras do diabo na sua vida. Então se apegue a esta promessa, se apegue a esta palavra, que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo na sua vida.
Isto é bom, isto é maravilhoso, isso é a graça de Deus em nossas vidas. Porque o que pratica o pecado procede do diabo. Então aquele que se esbalda no pecado, se lança no pecado, não tendo ali discrepância nenhuma, nem discretez nenhuma, ele está se entregando às obras do diabo. É como o diabo que vive pecando desde o princípio. A Bíblia está dizendo o diabo e falando da serpente, que é a mesma pessoa, que é Satanás, como nós lemos lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 2 a seguir, que nós lemos. Então agora eu quero convidar, já que falamos de a obra de Jesus Cristo ser poder para desfazer as obras do diabo, eu gostaria de convidar você para ir lá em Daniel capítulo 7, versículo 14. Veja bem, não é o diabo que tem poder sobre a sua vida, não é o diabo que tem poder sobre reinos e nações, a não ser que Deus lhe solte como um animal. O famoso teólogo diz o seguinte, que Satanás ele é como um cão na coleira, amarrado por Deus. Satanás está limitado a Deus. Ele só vai contra a sua vida até onde Deus permite. Por quê? Porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E Daniel, divinamente inspirado por Deus, ele viu isto. E veja bem o que diz Deus em todo o seu poder e autoridade. Daniel capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha uma nuvem do céu, como um filho do homem, e dirigiu ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E veja bem, Daniel está vendo as nuvens do céu, e no meio das nuvens vindo alguém caminhando, e ele falou como filho do homem. Quando eles usam essa expressão filho do homem, é porque o ser que está vindo, não está vindo um ser, é como se fosse um homem, um ser humano, vindo na direção deles. Estava vindo o filho do homem. E olha o que ele viu. E foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. De quem Daniel está falando? De Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, lá em João 8, quando Jesus está defendendo o seu ministério, pregando em defesa do seu ministério, ele está falando que os profetas falaram dele. Veja bem, olha a profundidade destas palavras. Foi dado a Jesus domínio, glória e o seu reino, povos, nações e homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio é eterno e não passará. Então, enquanto Satanás lhe foi dado comer o pó da terra todos os dias, a sede de Satanás é matar os homens, pó da terra. A sede de Satanás é comer o pó da terra. E ele não é como quem está de pé, dominando eternamente, não. Ele é rastejante, humilhado. Enquanto rasteja profeticamente na direção de Cristo, cumprindo a profecia, até que Cristo esmague sua cabeça. Veja bem que daqui em diante, daqui a pouco eu vou falar de Romanos capítulo 16, versículo 20, que se tornou uma música herética em algumas igrejas, aonde fala que eu fui no terreno do inimigo e roubei, tomei tudo que ele me roubou, e debaixo dos meus pés está Satanás. Não é assim que o texto bíblico fala. A Bíblia fala que ali está debaixo dos pés de Jesus, não de nós, de Jesus. É o descendente que esmagará a cabeça de Satanás
debaixo dos seus pés. São os inimigos de Deus que são colocados por estrado debaixo dos seus pés. Então a palavra de Deus aqui está falando do domínio, do poder e autoridade que Jesus Cristo tem. Eu sei que os irmãos continuamente ouvem esses textos em mensagens e pregações, mas a Bíblia fala que nós precisamos falar das glórias de Deus, das vitórias de Deus, e você precisa ter consciência da autoridade que Jesus Cristo tem, para que isso aumente a sua fé, para que quando você colocar o seu joelho no chão, estando em pecado ou não, você vá ao arrependimento e converse com Deus, porque Ele tem poder sobre a sua vida. Ele pode te salvar, Ele pode te libertar, Ele pode te perdoar. Aleluia, Deus. Aleluias. E veja bem, a Bíblia, embora Eva esteja diante de Deus, e Deus lhe deu também ali correções, sanções, punições, a Bíblia olha para Eva como uma adjuntora de Adão. Então a Bíblia fala que é por Adão que entrou o pecado no mundo, porque Eva, tomando do fruto, ela não comeu sozinha, ela trouxe e deu a Adão. Adão poderia ter dito a ela, mas a ordem para não comer foi dada a Adão. É Adão que deveria ter orientado a ela a não comer, e quando trouxesse para Adão, ele diria: não coma disso e também não comerei, porque eles comeram junto. E a Bíblia diz, como a ordem e a lei foi dada a Adão, a Bíblia trata como o pecado entrou no mundo por um homem. Eu quero convidar você aí a Romanos capítulo 5, juntamente comigo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Compara Adão e Jesus Cristo. Veja bem o que a palavra de Deus vai tratar, isso é muito profundo. Versículo 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Porque até o regime da lei havia o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, ao qual prefigurava o que haveria de vir. Versículo 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só muitos morreram, muito mais a graça de Deus, o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos, não sobre todos, sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais recebem em abundância da graça o dom gratuito da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que nos dá a vida. Então, por um pecado de um homem veio a morte a toda a humanidade, e pela obediência de um só, justiça em Cristo Jesus, ferido no calcanhar, porque Jesus não teve somente os seus pulsos feridos, mas, olha que interessante, Jesus na cruz, ele estava à altura das vistas do homem, que viam principalmente os seus pés, o seu calcanhar ferido, e Satanás conseguiu ferir-lhe o calcanhar, mas Jesus, no mesmo calcanhar ferido, estava para a glória de Deus esmagando a cabeça da serpente profeticamente, que seria preso. Então a palavra de Deus vai nos deixando claro a vitória de Cristo sobre as nossas vidas e a salvação de Cristo sobre nós. Esta guerra entre o bem e o mal, ela há de terminar, ela há de acabar, e estamos livres em Cristo.
Então, ainda dentro do livro de Romanos, para ficar mais perto para os irmãos localizar, Romanos capítulo 16, no versículo 20, veja bem o que diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 16, versículo 20. Vamos ler o versículo 19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, quem é esse Deus da paz? Jesus Cristo. Em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Então presta bem atenção no que eu estou dizendo. Não somos nós quem esmagamos a Cristo. É Jesus, a Satanás. É Jesus Cristo que esmaga Satanás debaixo dos nossos pés. Debaixo dos pés de Jesus Cristo. Aleluias. Irmãos, é muito profundo isso, porque nós fomos feitos um povo diferente. Nós fomos feitos um povo separado para Deus. E eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. Veja bem o que diz a palavra do Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, aos quais profetizaram a respeito da graça que a vós outros foi destinada. Nós estamos falando destino, a salvação, a predestinação. Investigando atentamente qual ocasião, quais circunstâncias indicadas pelo Espírito de Cristo que vos fez de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que ele iria alcançar. Então nós estamos vendo aqui que os profetas, eles procuravam saber sobre quando que seria essa salvação. Pastor Laurindo, pastor Jesus, quando que seria essa salvação? Quando que isso ia acontecer? Como que isso ia acontecer? Eles perguntavam para Deus. E aqui em 1 Pedro está falando que isso estava indicado pelo Espírito de Cristo, e a eles foi revelado que não para si mesmos, para vós outros, ministravam coisas que agora foram anunciadas pelo Espírito Santo enviado do céu, e vos foi pregado o Evangelho, coisas essas que os anjos desejaram fazer. Deus nos deu a missão do Evangelho, coisa que os anjos quiseram ministrar, Deus nos deu a nós fazermos. Voltemos ao Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus, ele defende a sua missão. De outra maneira, Jesus diz: eu vou me retirar e vocês vão me procurar, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus está falando que os homens morrem e vão ao pó, e vão para a morte. Mas Jesus, ao morrer, ele, sendo o próprio Deus, ele não vai para onde nós vamos. Então diziam os judeus: por acaso ele tem intenção de suicidar? Olha como debocham os filhos do diabo. Olha como debocham aqueles que não entendem da soberania divina. Terá ele acaso intenção de suicidar? Porque diz: para onde eu vou, vocês não podem ir. E Jesus prosseguiu: vós sois cá de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Jesus está dizendo. Então veja bem, aqui nós já tomamos consciência que existe um mundo do qual Jesus não é, do qual os seus escolhidos não são, do qual a igreja não é, e existe um mundo que Deus amou de tal maneira, o mundo que Deus revelou que seremos nós. Existem dois mundos na Bíblia. Eu venho desde o início da pregação dessa mensagem passando para vocês a dualidade. Aqueles que são filhos do diabo, aqueles que são descendência do diabo, aqueles que são descendência da serpente, que é Satanás. E esse seu mundo nojento, o mundo do pecado, o mundo da mentira, o mundo da morte, o mundo do engano,
o mundo da destruição. Já nós outros pertencemos ao mundo de Cristo, aquele que a Bíblia diz que nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o mundo de Deus. O mundo onde não haverá mais morte, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais pecado, aonde seremos filhos de Deus sem pecar. Então existem dois mundos. Não tropece na palavra de Deus de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso não significa que Deus amou todo mundo. Significa que Deus amou o mundo. E qual mundo é esse? Se eu tratar mundo na Bíblia como sendo um único mundo, como eu vou fazer com os textos aonde Jesus diz que ele não é do mundo, que ele não é desse mundo? Nós também não somos desse mundo. Jesus disse em João capítulo 17, eles não são do mundo como eu também não sou. Eu rogo por estes, não rogo pelo mundo, disse Jesus. Porque existe um mundo que segue o diabo, um mundo que é nosso inimigo, porque Deus pôs inimizade entre esse mundo e nós. E Deus disse na palavra dele que aquele que é amigo do mundo é constituído inimigo de Deus. Aqueles que amam o mundo não amam a Deus, diz a palavra do Senhor. E Jesus está falando: vocês são cá de baixo e eu sou lá de cima. Vós sois do mundo e eu não sou desse mundo. E Jesus continuou dizendo: por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque não credes que eu sou, morrereis no vosso pecado. Aqueles que não creem que Jesus é Deus, que Jesus é o eu sou, pastor Jesus, eles vão morrer e perecer, porque não há esperança para eles. Mas aqueles a quem o Pai deu fé, porque a fé é dada por Deus. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 fala: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. Estes que recebem fé e creem em Jesus, estes morrem, mas são ressuscitados por Cristo para a vida eterna. Então lhe perguntaram: quem é você? Que desde o princípio vos tenho dito, disse Jesus. Muitas coisas tenho vos dizer ao respeito de vos julgar. Porém aquele que me enviou é o verdadeiro, do modo que as coisas que tenho ouvido, essas coisas digo ao mundo. Eles, porém, não atingiram e não atinaram que Jesus falava do Pai. E disse-lhe Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e não me deixou só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Dito estas coisas, muitos creram nele. Não todos, muitos creram nele. E eu quero encerrar essa mensagem nessa noite dizendo que nós que cremos em Cristo Jesus, recebemos fé para isso, temos a paz de que Jesus Cristo esmagará Satanás, e nós fazemos parte do reino de Cristo, o reino que é eterno e não terá fim. Então você, quando for orar na sua casa, no seu particular, saiba que você fala com Cristo vitorioso. Saiba que você fala com Jesus Cristo, que tem poder e autoridade, que governa a Satanás como um simples animal posto a rastejar. Satanás não está de pé diante de você, está rastejando em direção aos pés de Cristo para ser esmagado. Essa é a autoridade de Deus para esta mensagem nessa noite, para os irmãos refletirem que Satanás não tem vitória sobre a sua vida, que o diabo, a serpente, a antiga serpente, não tem poder sobre a sua vida, porque poder sobre a sua vida tem aquele que tem os pés reservados e já está de antemão levantando os seus pés, porque perto está o momento de esmagar a Satanás.
porque a Bíblia diz, e eu repito para os irmãos nessa noite, confie nisso, igreja, acredite nisso, que Jesus, o Filho de Deus, se manifestou para desfazer as obras do diabo, todas as obras do diabo. E eu quero encerrar essa mensagem nessa noite, grato a Deus por todas as oportunidades, e sejamos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E eu vou convidar os irmãos para ficarem de pé, para nós fazermos uma oração nessa noite e rendermos graça ao Senhor pela vitória de Cristo sobre nossas vidas. Glória a Jesus Cristo e a Deus somente. Amém.